Olá, bem-vindo a mais um capítulo de Carreira de Desenvolvedor Web 1, mais uma aula do módulo 1 de Elixir. Vamos começar a trabalhar com as estruturas de controle, especificamente nessa aula, as estruturas if e unless. Uma estrutura de controle, caso você ainda não tenha tido contato, é um segmento de código que realiza um teste baseado em uma condição, no qual esse teste ele vai determinar se uma ação é ou não executável. Basicamente, são dentro dessas estruturas que a gente utiliza a maior parte dos nossos operadores lógicos. Maior que, menor que, AND, OR, enfim. E eu trouxe aqui um exemplo visual e lúdico para mostrar como é o comportamento geral de uma estrutura de decisão. Partindo de um aluno que queira jantar no RU, ele vai consultar o cardápio e ele vai julgar se a janta é boa. Uma estrutura de controle, ela só pode nos dar dois retornos. Um true, que nesse exemplo é o sim, e um false, que nesse exemplo é o não. Então, ele vai olhar o cardápio, ele vai julgar a janta. Se a janta for boa, ele irá jantar. Se não for boa, possivelmente ele não irá jantar. E como são essas estruturas em código, em Elixir? Por if e unless serem estruturas relativamente simples, eu vou me ater a trabalhá-las aqui no terminal. Então, eu vou abrir o IX e eu vou utilizar uma função aqui para exemplificar. Acho sempre importante lembrar, Elixir é paradigma funcional, ou seja, basicamente tudo que nós queremos fazer dentro da linguagem, nós vamos ter que invocar uma função. E a linguagem define diversas funções previamente para a gente. E essas funções são separadas em módulos. Nesse caso, eu vou querer avaliar se uma string é válida ou não. E eu vou utilizar uma função do módulo string. Então, eu vou primeiro abrir minha estrutura de controle. Vou começar com if. Então, if, eu vou pegar o nome do módulo do qual eu quero a função, string.valid, que vai avaliar se uma string é válida ou não. Se é uma string ou não. Eu vou colocar aqui um nome qualquer, Leonardo, para ele avaliar. Vou ter que abrir um bloco do. E aqui eu já posso colocar diretamente o meu valor de retorno. Nesse caso, eu vou colocar uma string que vai dizer que essa string é válida. O if aqui também admite o else. Então, vou colocar o else aqui para trabalhar as exceções. Eu quero que ele retorne string inválido. Preciso fechar com o end. E ele me retornou aqui que essa string é válida. A função rodou aqui dentro da estrutura, ela me retornou um true, portanto ela caiu aqui no primeiro caso, aqui o if esperando um true. Daqui a gente já pode pegar o gancho para unless, porque o que seria o unless? O unless seria a negação do if. Como eu disse agora há pouco, o if, ele primeiramente ele espera um valor true. Por causa desse valor else aqui, ele trabalha as exceções, né? No caso, o false, aqui com o if. Então, o unless, ele espera primeiro o valor false. A exceção para esse operador é que é o valor true.
No caso, para o operador if, a exceção é falso. Então, eu vou utilizar o mesmo exemplo com unless e vocês vão ver a mudança do comportamento do operador. Vou dizer unless string valid Leonardo do. Aqui o unless, como ele espera o primeiro valor sendo falso, aqui eu vou precisar colocar string inválida, tá? Porque caso esse valor aqui seja falso, a gente já sabe que ele não vai dar falso. O correto seria o primeiro caso, né? Dar o retorno string inválida. E como exceção, ele retornar string válida. Então, perceba que ele retornou string válida, porque o unless ele espera um valor falso. Tá? Essa função string.valid retornou true. Então ela não cai aqui nesse primeiro bloco, justamente porque o unless é a negação do if. Ele espera sempre, primeiramente, um valor falso. Portanto, ele cai na exceção string válida. Ele me retornou string válida corretamente, certo? Essas foram as primeiras estruturas de controle. O if, nada muito diferente do que vocês podem ter já visto em algumas outras linguagens. Acredito que a novidade seja realmente o unless, né, que é a negação do if, mas nada também é muito complicado de se entender, certo? Esta foi a primeira aula de estrutura de controle. Espero que vocês continuem com a gente, acompanhando aqui o curso de Carreira Desenvolvedor Web 1 e até a próxima aula.